Aí, ó, o Joaquim já quer pregar, aleluia. Tirou ele do altar e já começou a reclamar já, você viu? Glória a Deus. Que bênção, né, queridos? Amados, eu quero continuar falando um pouco sobre bênção, sobre a nossa casa. E falar sobre bênção financeira é um pouco pesado, né? Vamos falar sobre a bênção agora diante dos lares, né? Diante das decisões. Nós, olhando lá para a palavra do Senhor em João, capítulo 2, queria começar pelo primeiro momento em que Jesus ali é chamado a participar em família, ali, diante da comunidade aonde ele morava, e sua mãe e também os seus discípulos foram àquele lugar, capítulo 2, aquele grande casamento que Jesus está ali, e para celebrar ali, diante de Deus, algo notório, algo que ficaria verdadeiramente diante da humanidade. Jesus é apresentado naquele momento, mas ninguém o conhecia. Era algo assim que estava bem distante, mas Maria, sua mãe, tinha conhecimento, sabia quem era Jesus, sabia que ele era o enviado, que ele verdadeiramente nasceu, não por concepção humana ali, mas foi por algo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, seu pai e sua mãe sabia quem era Jesus, uma pessoa totalmente enviada da parte de Deus, o Messias. Isso era algo poderoso. Então Maria convida, mas ainda Maria tinha aquele convívio ainda de família ainda. Tinha aquela situação ainda de caminhar ainda diante das coisas naturais. Não era algo extraordinário, mas sabia. Queridos, eu quero levar ao teu coração a pensar que muitas vezes você está criando dentro da tua casa os teus filhos, ou você mesmo, e às vezes nós achamos que tudo é natural, tudo é simples. Mas na verdade Deus tem guardado pessoas muito especial e que convive conosco, que está do nosso lado, que nós não sabemos o que Ele vai alcançar, como nós oramos aqui. Nós não sabemos quem eles serão. Eles alcançarão lugares maiores que os seus pais. Eles serão levados, por quê? Porque a bênção do Senhor vai acompanhar as suas vidas. E nós, como Maria fez, uma mulher simples, eu queria pegar essa parte de Maria, levando Jesus a um lugar de evidência, mas sabendo que ele era uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que foi criada por ela. Não fala da trajetória de Jesus até os 12 anos, daí em diante se fala de Jesus. Até os 12 anos ele foi uma criança comum, uma criança que caminhou, que brincou, que se divertiu talvez ali na carpintaria do seu pai, mas era uma criança especial. E os nossos filhos, querido, dentro da nossa casa, nós precisamos chamar eles para a vida espiritual, e tudo tem o seu tempo. E nós, pais, temos que dar o caminho a eles. É nós que precisamos criar. Às vezes nós pegamos o nosso filho, a nossa filha, e às vezes nós não sabemos, muitas vezes, como conduzir, mas nós temos como trazer a vida de Deus para dentro deles. Na sexta-feira, nós aprendemos que não é por uma imposição, e eu também acredito dessa forma. Mas também tem a nossa parte dentro da nossa casa. É claro que se você der uma liberdade para uma criança, você perde o controle. A liberdade em excesso, querido, se torna libertinagem. Libertinagem perde o controle. Eu não sei se Jesus queria ir na festa de casamento, mas a sua mãe conduziu ele até lá. Muitas vezes nós não sabemos se os nossos filhos querem, mas podemos criar um ambiente de fé dentro dos nossos lares. Não é fazer o que nós queremos e reproduzir isso na vida deles, mas é fazer também com muita alegria e colocar eles para viver diante
da tua vida. A importância, querido, é como nós vamos conduzir. De que maneira nós vamos conduzir? E como nós vamos conduzir a vida de Deus para dentro do nosso lar, para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa casa. É o que nós falamos, é que gera o caráter da criança. É o que nós pronunciamos ali diante, nós maridos, e até aconselhamento. Não é o que nós queremos, porque o homem tem a razão, a mulher tem a emoção muitas vezes. Na maioria dos casos, ele tem aquela forma de pensar, a maneira de agir, a forma de colocar a sua situação, mas como colocar? Como fazer isso de uma bênção sobre a nossa vida? Se você pegar número 6 e essa canção que nós cantamos, e falamos que o Senhor faça brilhar, que o Senhor faça resplandecer sobre a nossa vida, que o Senhor nos dê paz dentro dos nossos lares, se chama bênção sacerdotal. O povo de Deus estava vivendo algo que precisava da presença de Deus nas suas vidas. Então nós precisamos criar o caminho. É nós que damos ali o sentido das coisas. E quando nós falamos para Deus, Senhor, toma conta do que não é natural, daquilo que está sendo ali aos nossos olhos, para que aconteça o sobrenatural. Eu falo, queridos, que todos nós temos um dom dentro de nós, temos um talento dentro da nossa vida, mas tem muitas pessoas que são pais, que perdem talentos de filhos, até para servir ao Senhor. Eu conheci, infelizmente, muitas pessoas que os seus filhos tinham talento, mas os seus pais não colaboravam, muitas vezes para dosar o que é necessário. E às vezes nós achamos que isso é uma responsabilidade dos nossos filhos, mas isso se chama responsabilidade dos pais, em conduzir a vida dos filhos, em saber como dosar. Não vou fazer dele um crentinho. Você é obrigado a ir na igreja, você é obrigado. Não. Mas é fazer daquilo algo muito especial para a sua vida. Amados, nós, como família, nós precisamos entender. Saber da nossa responsabilidade, para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa casa. E quando há o descontrole emocional dentro da nossa casa, nós não conseguimos entender o que Maria estava falando ali naquele momento. Por que Maria usa dessa expressão? Olha, no versículo 2, a palavra diz assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos... Primeiro Jesus fala assim: mulher, espera lá, não é chegada a minha hora. Mãe, olha o que o senhor está fazendo. Mas a mãe se contenta com a palavra do filho? Não, ela volta para o servente, como se ele não tivesse falado nada. Esquece aquela frase que Jesus, mulher, o que tenho eu contigo, esquece aquela frase. Ela volta para os serventes, fazei tudo o que ele disser, viu? Mas quem falou que Jesus queria falar alguma coisa? Ele queria falar? Papel dos pais. Eu quero pegar esse ponto para nós meditarmos em cima disso. Papel dos pais. O filho quer algo, mas Maria tinha dentro do seu coração. Tem, claro, igrejas que distorcem muito o papel dela, mas o papel dela como mãe foi um papel extraordinário, naquele momento, para a trajetória de Jesus. Ela tinha dentro do coração, não era algo que Jesus, Deus colocou, não, Deus colocou desde o dia que houve ali através do poder do Espírito Santo sobre a vida de Maria. Nós sabemos quem são os nossos filhos, como nós devemos conduzir, e às vezes, amados, uma palavra,
pode distorcer muitas situações. Eu falo que na minha casa, a Gabi sempre teve alguém, porque nós falávamos assim, ó, vai ser cuidada por alguém. Nós somos os seus pais, somos os pastores da igreja, mas você vai ter que aprender a caminhar com alguém. Mas o papel dos pais era entender o coração do filho. Então, quando ela ouvia alguma coisa diferente, eu falava assim, não, mas deixa eu entender direito. Aí ela falava. Às vezes, queridos, eu não concordava com o que ela ouviu, mas não desmerecia aquilo que ela ouviu. Porque eu posso trazer uma certa perturbação à sua mente para entender o que é autoridade sobre a sua vida. Se eu falasse assim para ela, você não vai fazer isso, eu estaria errado diante de Deus. Porque quando ela crescer, e como ela tem crescido, ela vai ouvir outras coisas que eu já não tenho mais domínio. E se eu prejudicar o comportamento da bênção que ela está recebendo, porque há uma linha, há uma condução. Se nós damos a liberdade para Deus cuidar, Deus vai fazer a sua obra, sim ou não? Às vezes nós não concordamos muitas vezes com aquela direção dada, às vezes até para ela, e é uma realidade isso. E quando nós sabemos que havia risco diante de comportamento que era dado para ela, nós íamos até o adulto que geralmente cuidava, ou até a pessoa que cuidava, e falava assim, mas deixa eu entender direito, qual foi a linha de raciocínio que você tratou, o que Deus falou, o que Deus fez, mas nunca para ela. Porque não é dado para a criança, a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela ficar velha, jamais se desviará dele. Se eu não der o crédito da palavra que foi dada, eu posso trazer uma grande situação de problema para a sua vida. E ela não vai mais obedecer. Ela vai criar conceitos na sua... Também falavam para mim, mas meu pai e minha mãe não deixavam. Eu desmereço. Eu tiro o crédito. Eu não sei se você muitas vezes quis ser tão protetor às vezes do teu filho. Querer conduzir todas as coisas. Mas é melhor muitas vezes que ele sofra em algumas situações para ele entender que o mundo... Existe lá fora situações que ele vai ter que ser resiliente diante de tantas coisas. Ele vai ter que ouvir, ele vai ter que analisar, ele vai ter que pensar. E quando ele ficar velho, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Porque muitas pessoas distorcem o discipulado. Falando que é manipulação, mas não é manipulação. Mas quando nós discipulamos, exercemos o discipulado, a pessoa cresce. Mas às vezes ela própria fala assim, e aqui eu estou falando com os pais. Ela fala assim, não, mas eu vou fazer tudo que o outro pensa, que o outro fala. Não, você não vai fazer, mas você vai analisar. O que é bom para a tua vida. Você vai colocar diante de Deus, tem um papel, fator chamado Deus diante disso. Amém? É igual uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, vamos falar do carro que é o negócio mais interessante para o homem. Quero comprar um carro, pastor. Quanto que você ganha? Eu ganho tanto. E dá para você pagar? Não, dá para mim pagar essa parcela, pastor, porque você sabe, eu ganho tanto e eu consigo pagar tanto e cabe no meu bolso. Eu falo, legal, faça, você está falando, é bênção para a tua... Não é bênção, dá um tempo, carro quebra, porque carro quebra, viu, queridos? Carro é uma bênção, mas tem hora que vem a conta, porque eles acham que o carro assim, não, comprei um carro 2022, não vai quebrar? Ele não vai quebrar, porque ele é novo, mas se você pisar naquele pedal do meio, que geralmente tem nos carros, quando o câmbio é manual, que se chama freio,
Freio gasta, não gasta? Sim ou não? Aí você fala para a pessoa, não, gasta, carro gasta. Chega uma hora que você tem que trocar o freio, chega uma hora que você tem que trocar os pneus do carro, chega uma hora que você tem que fazer as despesas daquele carro, manutenção, troca de óleo, enfim, tantas coisas. E aí, a pessoa não consegue entender que ele comprou um carro de um patamar alto para sustentar a grife daquele carro, porque carro tem grife. Você compra o Fusca, o óleo é mineral, sei lá, R$14 o litro. Você compra um carro que usa óleo sintético, é R$35 o óleo, olha a discrepância de valor. Amém? Antigamente, para você fazer uma troca de óleo, era R$100, agora tem que gastar 500. Oh, mas é muito mais caro. Então, mas o filtro é mais caro, tudo é mais caro. Mas dá para colocar o mais simples? Dá, só que não dura. Só que não é bom, às vezes prejudica o motor do carro, às vezes prejudica as partes mecânicas do carro, e aí você vai desgastando isso. Então, às vezes, a gente fala assim, mas será que é para o teu patamar? Não, mas, pastor, pensa bem, preciso ter algo bom. É uma realidade ou não é, queridos? É uma realidade que nós vivemos. E aí nós falamos assim, não, porque o pastor está querendo ser dominador ou discipulador. Isso acontece ou não acontece, queridos? A maioria das vezes acontece. Mas aí depois que vem os problemas, ninguém mais lembra disso. Porque aí os problemas agora é como que eu vou resolver agora. Então nós precisamos entender que a gente tem uma posição, os pais têm uma posição de discipulado, e às vezes dá uma direção. Mas como que a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida? Quando nós ouvimos. Eu gosto de olhar para o pastor Narciso, quando eu vendi minha casa. Eu cheguei para ele, eu falei assim, pastor, agora o cara ofertou o valor e eu estou propício a aceitar a venda da casa. E qual o propósito? Eu tinha um propósito diante de Deus. Eu e Silmar estávamos orando, colocando, apresentando diante de Deus cada decisão. E por um bom tempo nós iríamos sofrer por essa decisão. E eu preparava o coração dela. Falava, vai ter isso, vai ter aquilo, o negócio não vai ser muito legal. Quem conviveu com a gente sabe. Quem não conviveu, tá tudo mil maravilha. Não foi mil maravilha. Foi sofrimento. Foi decisão, envolver dinheiro, envolver tantas coisas de risco, diante de uma pandemia. Mas eu cheguei para o pastor e ele falou assim, Marcelo, você é um homem de Deus, você sabe o que é melhor para a tua casa, tal. Mas será que é o momento? Falei assim, pastor, eu acho que é o momento. Acho que chegou a hora. Ele falou assim, e qual foi a confirmação que Deus deu para você? Eu falei assim, pastor, a gente tem um propósito e a gente vai seguir o propósito. Tinha um propósito na nossa vida. Você está com paz para fazer essa decisão? Eu falei, estou com paz, pastor. Bom, se você está com paz, então faça. Mas, graças a Deus, querido, deu certo. E aí, esses dias atrás, ele perguntou, e aí, já está na casa, como está a bênção, pastor? Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem suprido, tem coisa que precisa fazer, eu vou deixar para depois, mas glória a Deus, deu para fazer bastante coisa. Ele, amém, cumpriu o propósito, pastor. Falou, glória a Deus, amém e tal. Mas e se tivesse dado errado no percurso do caminho? Como deu? As coisas não são flores. As coisas não são tudo desenhado da maneira que nós acreditamos que vai ser. Teve caminhos que foram tortuosos. Teve situações que nós tivemos que criar ali no meio. Mas em nenhum momento nós podemos levar, querido, o poder da situação para terceiros. Porque a nossa casa precisa entender que nós tomamos uma decisão. E é nisso que eu quero levar a tua vida. Você tem uma decisão para colocar a bênção do Senhor sobre a sua casa, mas a decisão é sua. A decisão que nós tomamos aqui na terra, Deus dá a direção. Deus coloca a situação na nossa vida. Nós cantamos um cântico falando sobre mágoa. E mágoa está referente a perdão. E mágoa, querido, que nós temos dentro do nosso coração é uma decisão.
Às vezes a razão da mágoa existe, há uma razão por aquela mágoa. Mas você vai querer continuar contaminado pelas coisas erradas por causa da mágoa? Então veio o perdão, que é o único antídoto que pode prevalecer a nossa vida e pode colocar sobre a nossa vida a sua herança, trazer a bênção do Senhor. Não, eu quero que a minha casa seja abençoada. Eu quero trazer a bênção do Senhor para dentro da minha casa. Então Maria, mesmo olhando e vendo que Jesus estava ali, ele era o convidado, ela fala assim: viu, serventes, fazei tudo o que ele disser, porque ele vai fazer algo aqui que vai ser notório, vai ser poderoso diante de Deus. Deus conhece a nossa família, sim ou não? Nós precisamos dar o caminho para que a bênção do Senhor alcance a nossa casa. Eu tenho que ter dosagem nos meus temperamentos dentro de casa. Eu tenho que dosar a vida dos meus filhos, o que é importante, o que é necessário, e há, querido, dosagem em cima disso. Às vezes nós queremos manipular os nossos filhos, e a bênção do Senhor quer alcançar a vida deles. Nós temos que ter liberdade, mas ao mesmo tempo nós temos que entender o que é vida de Deus dentro de casa. Trazer a presença do Senhor para dentro de casa. Eu não posso falar, a minha vida pertence ao Senhor, sendo que eu controlo todas as coisas. Porque às vezes, querido, o que é mais difícil é ouvir o que nós falamos. É como nós falamos dentro da nossa casa. A maneira que nós agimos com uma situação difícil. Igual nós falamos, nós educamos o nosso filho, aí ele vem com o boletim todo final de mês, do bimestre ali, para entregar para o seu pai, e o seu pai olha o boletim, fala que bênção, glória a Deus. Às vezes, querido, não são as notas que você queria. Quantas vezes meu pai e minha mãe ficou chateados, às vezes, com as notas que eu tirei. Poderia ter tirado melhor, sim ou não? Sim, mas eu nunca vi nem a minha mãe nem meu pai criticando a respeito das minhas notas. Ela sempre falava, e o mês que vem? E o bimestre que vem, como que vai ser? Não, vou me preparar melhor, vou estudar melhor. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, uma das frases que meu pai usou foi assim: você vai trabalhar fora? Eu falei, eu vou trabalhar fora, eu não vou ficar mais. Ele queria que eu fizesse uma coisa, eu não queria. E ele, querido, com toda a simplicidade dele, ele falou assim: não, vai fazer o que você quer então. O que você quer estudar? Eu falei, pai, eu vou para o lado da administração, não vou para o lado da mecânica. Ele queria, porque queria me empurrar para o chão da parte da mecânica. Eu não queria, eu queria para a parte da administração. Ele falou, então vai fazer o que você quer. Eu comecei a trabalhar o primeiro semestre, ele me chamou na sala e ele falou assim: tua mãe falou que tuas notas estão ruins. Eu entrei na 7ª série daquela época e comecei a estudar. O primeiro semestre para mim foi só nota ruim. Falou assim: se continuar no 3º, vai sair do trabalho, vai estudar, porque é melhor você estudar e eu te sustentar agora, do que depois ter que te sustentar no futuro. E ele está certo na decisão dele. E ele mexeu com o meu brilho, falou assim: você não está conseguindo. E eu falei, como eu não estou conseguindo? Que história é essa? Eu vou conseguir. Aí, queridos, eu tomei a decisão de pegar o caderno e levar no metrô. 3 horas de condução. Às vezes a pessoa reclama que o ônibus está lotado, 40 minutos para chegar em Jundiaí ou na empresa que ele trabalha. 3 horas de muita condução intensa, lotado. Metrô chacoalhando e eu com aquele caderno lendo, com sono muitas vezes. Porque, não sei se você já andou de trem já, né? O trem, né, ele faz tá, e ele vai assim, ó. Você não para, né? E por muitas vezes eu ia estudando e voltava estudando. 3º bimestre eu tirei notas boas. Aí eu fui lá para ele, eu falei, ó, melhorei, viu? Ele falou, aí sim, aí você continua então. Por quê, queridos? São decisões. Pais têm que tomar decisões pelos seus filhos.
Você não pode deixar à vontade. Você tem que dar o caminho. Também não é proibindo que vai adiantar a vida dele. É trazendo a bênção do Senhor. É olhando para número 6 e declarando a oração sacerdotal. Amém, igreja? Declarando a bênção do Senhor sobre a vida do seu filho. Trazendo a paz, não é diante da guerra, é diante da paz. É aquilo que mais nós apresentamos diante de Deus. E às vezes, amados, nós pegamos a Bíblia e tentamos pegar vários versículos para tentar incrementar a nossa vida, mas não conseguimos seguir um só. Não conseguimos viver um só versículo da Bíblia. Mas queremos ter vários, tem vários versículos. Mas eu sempre usei desse método lá em casa. Eu falei assim, sabe, o que sustenta a vida de uma família se chama arroz e feijão. O básico. É isso que sustenta a vida de uma família. Você pode você entrar no supermercado e só comprar tranqueira. Coisa, né, que muitas vezes não vai te trazer nem saúde. Mas o que sustenta a vida de uma família e dá saúde se chama arroz e feijão. E eu falo que na vida espiritual é a mesma coisa. Você não precisa conhecer tudo. Você precisa conhecer como Maria conhecia. Ela teve a visão da presença de Deus na sua vida. O poder do Espírito Santo tomou a sua vida. Trouxe um filho ao seu ventre. E ela só tinha a certeza. Ele era o Messias. Ela não pregava para Jesus. Eu acredito que ela não pregava para Jesus. Ela não ficava tentando mostrar, isso, aquilo não. Ela só pregava aquilo que ela recebeu. E às vezes, amados, nas nossas atitudes, na bênção que nós precisamos trazer para a nossa casa, nós ficamos com muito argumento e pouca prática. Muito argumento, pouca prática. Pouco naquilo que é para testemunhar. Ficamos conhecendo muitas coisas, misturamos tudo. Às vezes você pega uma ministração de um, pega uma ministração do outro, pega uma ministração do outro, aí você fala, não, isso é bom, aquilo é bom, aquilo é bom, e no final das contas você não está praticando nada. Você está vivendo a tua vida, naquilo que você tem como conceito, aquilo que você pratica no dia a dia, aquilo que você faz no dia a dia. Mas nós só precisamos de uma coisa para crer, para trazer a bênção do Senhor sobre o nosso lar. E falando sobre bênção, nós precisamos entender que na nossa casa precisa ter oração. Precisa ter imposição de mãos. Sabe, as pessoas só querem isso na igreja. Eu quero que minha família seja abençoada. Só na igreja? Não, dentro de casa. O fogo, querido, do altar tem que estar dentro da nossa casa. A presença de Deus não é quando você chega aqui na igreja. A presença de Deus tem que sair de lá junto com você. A labareda, querido, que está dentro de nós, a paz, a alegria, sabe, o sentar, o dialogar, o não ter medo de conversar com os seus filhos, tem que estar dentro de casa. Não é nos aconselhamentos. No aconselhamento você sabe como falar para o teu filho, não. Não é na briga. Na briga você sabe como expor a sua autoridade, não. A autoridade é quando a paz de Deus reina dentro do nosso lar. Quando há diálogo, quando há vida de Deus, quando há unção dentro da casa, quando há presença do Senhor dentro da casa. Sabe, as pessoas precisam entrar lá e falar assim, não, esse lar verdadeiramente tem a paz, tem a alegria. Tem muitas divergências, querido. Tem muitas enfermidades que vêm sobre nós. Tem muitas discussões, mas tem a paz. Tem o diálogo, tem a vida de Deus ali tocando nos nossos corações. Eu falo que quando tem a paz dentro de um lar, querido, e há uma discussão ali, às vezes aquela comunhão intensa entre marido e mulher, quando há uma paz dentro de casa, a gente levanta a mão e fala assim, eu acho que já deu aqui a conversa. Vamos terminar depois. Vamos deixar para resolver isso outra hora. Você está discordando, eu também estou discordando. Para que a gente vai ficar brigando aqui?
não tem paz. Tem limite. Porque o poder do Espírito Santo vem sobre nós. Porque a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Porque há paz. Há o equilíbrio, querido, dentro do nosso lar. A bênção do Senhor e a figura do Espírito Santo é uma pomba. Se você bater o pé, ela foge. O Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo está dentro dos nossos lares. Nós só precisamos conduzir o Espírito Santo da maneira mais poderosa dentro da nossa casa. Queridos, cada um tem o seu comportamento dentro de casa. Cada um tem. Eu falo que cada um tem a sua vida dentro de casa. Não é um padrão. Às vezes você fala assim, tem que ser desse jeito. Não, você sabe como conduzir o Espírito Santo dentro da tua casa. Você sabe quando Deus está falando contigo. Você sabe quando Deus está ministrando na sua vida. O jeito que você quer. Às vezes tem pessoas, querido, que vai orar, fica num cantinho, quieto, e deixa Deus trabalhar. E ele fala assim, hoje eu fui alimentado pela presença de Deus. Ele foi alimentado. E tem uns, querido, que é avivamento. Você não, quem está do lado de fora acha que está brigando. Senhor, fogo do céu, aleluia, desce rajadas de vento, glória a Deus. E o cara que está lá fora passando na rua, ele fala, meu Deus do céu, o cara ficou doido. E ali o fogo está caindo. E ele sai daquele lugar e fala assim, me sinto bem, aleluia. Deus falou comigo. Amém, igreja? Nós temos uma condução dentro do nosso lar. Às vezes as pessoas acham que porque por muito barulho as coisas estão acontecendo, mas Deus trabalha no secreto sobre a nossa vida. Bênção do Senhor não está relacionada, entenda isso, querido, não está relacionada nas maiores tormentas, porque quando nós olhamos para isso na palavra de Deus, muitos profetas olhavam, Deus falava assim, olha para o vento, eu não estou aí. Olha para a tempestade, também não estou ali. E às vezes nós achamos que é por muito barulho que as coisas vão acontecendo, mas não é. É por aquilo que nós temos diante da presença de Deus. Deus quer falar ao teu coração. E você precisa arrumar o caminho para dentro da tua casa, o que é a presença de Deus. Trazer a presença de Deus para dentro de casa, não é aquilo que nós imaginamos, é aquilo que nós sentimos dentro de nós. Às vezes, um culto doméstico dentro de casa, você está ensinando a vida da tua esposa, ensinando a vida dos teus filhos, como conduzir. Eu falo que os cafés da manhã lá em casa, às vezes a Silmara senta comigo no café da manhã, porque ela sempre gostou de colocar a mesa, quem vive conosco lá sabe, ela vai fazer alguma coisa, ela coloca o prato e pirex, e eu falo depois, eu que tenho que lavar tudo isso daqui, Para que tanta coisa? Pega só a xícara. Para que pegar o pirex? Vai sujar o pirex. Não, suja o pirex, suja. Aí tem a faca que corta o pão, tem a faca que passa o negócio, tem a espátula que pega. Por que não pode ser um só? Um pega tudo aqui, Pega a manteiga, pega o requeijão, pega. Não, tem um para cada um, porque depois é eu que lavo. Agora eu não tenho mais ninguém para mandar lá em casa, Antigamente eu mandava, não, Gabi, é você que tem que lavar a louça. Ela ia, não. Agora tem só o cachorrinho não lava a louça. Então, e nela eu não mando, então sobra para mim. Então, eu sento nos cafés da manhã com ela lá, e ali a gente começa a falar. Tem coisa, querido, que ela fala, eu não concordo, tem coisa que eu falo, ela não concorda. E a gente fica ali de manhã. E às vezes, até naquele tempo ali, a gente fala assim, não, mas Deus usou no sonho, Deus falou através da palavra, Deus tem essa mensagem, está escrito, é dessa forma, e um ministra o outro. Isso se chama vida com Deus, bênção dentro do lar, tempo. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter tempo de qualidade com a minha família. Onde você foi? No shopping. Tá bom. Para mim não é tempo de qualidade, tempo de qualidade é você conhecer um ou outro, você ter tempo com ele, você falar.
Agora, precisa ir no shopping? Claro que precisa ir, eu também gosto de ir no shopping. Até hoje eu não consegui assistir o filme lá do Tom Cruise lá, né? Mas o primeiro, na década de 80, eu assisti, né? Você vê como que a idade está batendo, né? Porque era demais aquele filme quando lançou em 88, 87, sei lá. Era demais, então não fui assistir, mas eu quero ter. Mas para mim não é um tempo de qualidade, é tempo de diversão, tempo de descontração. Não vamos ficar ali falando, né? Às vezes está no shopping, não, porque a igreja, porque o irmão, porque... sai fora, meu. Não quero falar de irmão, não. Quero falar de igreja, não. Quero viver a vida ali. Amém, irmãos? Qualidade. Qualidade é nossa. Você vê, ela está no fogo. Qualidade. Qualidade para nós, querido, é você desafiar um ou outro. Isso se chama bênção. E às vezes nós não queremos mexer naquilo que está áspero. Pegar um áspero com o outro, assim, ó, vai tocar naquele assunto, parece que vira fogo, né? Um fica, e o outro, lixa com lixa. Não, vamos tocar naquele assunto, vamos falar, né? Eu falo que vida financeira, vida conjugal e vida familiar são divididas. Porque tem coisa que é conjugal que eu não posso falar com a vida familiar. Às vezes são situações financeiras que eu não posso falar com os meus filhos. Eu tenho que colocar um equilíbrio diante disso. Eu tenho que saber e pautar, para que a coisa não seja áspera. Né? O filho entra para tomar banho, todo pai reclama disso, eu também reclamava. Filho entra para tomar banho, 15 minutos de chuveiro. Eu falo, vai sair alvo como a neve daí de dentro, não é possível. Está esfregando o quê? Eu vou dar ácido da próxima vez, deve ter tanta sujeira nesse negócio que não sai. Fica lá, sei lá o que faz, né, Áureo? Outro dia o João está, aleluia, né? Mas sei lá o que tem lá para tomar banho e ficar 15 minutos? Porque você entra no banheiro, você toma banho em quantos minutos? Vai, no máximo 10, vai. 7 minutos, 8 minutos. Outro dia eu cronometrei, eu tomo banho em 5 minutos. Eu vou cronometrar quanto que eu gasto, porque não é possível. Você toma, lava, não tem, não tem, o templo do Espírito Santo não é tão enorme assim, aleluia. E homem diz que é mais fácil para tomar banho, né? Porque o shampoo, o sabonete, é tudo igual, né? Se o Mara falar, o teu shampoo faz 3 meses que eu não compro, mas eu falo, eu uso sabonete, tem que usar o shampoo. Sabia. Para mim, o que lava a cabeça é o sabonete. Ela falou, não, usa o shampoo, está caindo o cabelo. Eu falei, oh Deus do céu, né? Vou cuidar melhor do cabelo então. Mas são coisas, aí a criança sai do banheiro, aí você, toma banho, próxima vez eu vou desligar o disjuntor, aí vira aquela briga, né, aquele climão. Por quê? Porque o cara está reclamando por quê? Porque ele ficou 15 minutos no banheiro e tinha que levar o lixo na lixeira? Não, é porque estava doendo no bolso dele. Aí quando saia do banheiro eu falava assim, Gabi, quando você casar e tiver que pagar suas contas, que hoje eu pago, não tem problema. Mas quando você tiver que pagar as suas contas, você vai ver o quanto é bom ficar 15 minutos no banheiro, tomando banho. Por quê, queridos? Porque a gente tem que criar um modelo. Aí eu brinco, né, que quando ela casou, eu cheguei, o primeiro dia que eu fui na casa dela, eu saí acendendo todas as luzes. Pai, por que você está acendendo todas as luzes? Eu falei, porque agora não sou eu que pago, é você. Porque quando o pai falava assim, você não está nesse cômodo, por que essa luz está assim? Esqueci. Não é assim? Esqueci. Saía de um lugar e deixava o som ligado, estava lá no quintal lá. Mas por que aquele som está ligado? Quem está ouvindo? Esqueci. Não é divertido? Aí eu cheguei lá, acendi tudo também. Eu falei, agora eu vou à forra. Fui lá apertando o dedo no interruptor, tudo aqueles lugar. Às vezes a gente tem que levar de uma forma para que a bênção do Senhor seja sobre a nossa casa, de uma maneira descontraída. Amém? Não que você não vai ficar nervoso, não que você não vai ficar irritado com muitas coisas, porque você é ser humano.
mas há uma posição. A linguagem, querido, que é a última coisa que eu quero falar sobre a bênção, existe linguagem de amor. E você conhece a linguagem de amor, não é só no casamento, com os seus filhos dentro de casa, com a sua família. Qual é a linguagem de amor? Encontre ela. Tem família, querido, que é do beijo, do abraço, do sentar no colo, do se melar, de tal. E tem família que um fica de um lado, outro do outro, né? Mas aí é a proteção, é saber que o pai está ali, é saber que o pai é presente, que a mãe é presente, que quando precisa ela pode confiar, ela pode falar, ela pode ali abrir o seu coração. Há linguagens de amor dentro de casa. Não é só entre marido e mulher. A totalidade, querido, dentro da nossa casa, nós temos que encontrar um caminho. Cada um tem o seu caminho. Eu lá de casa, na minha infância, eu era o mais arteiro, mas ao mesmo tempo o que falava menos dentro de casa. Ela fazia muita bagunça, é verdade. Mas a bagunça não era relacionada ao que eu falava. Eu era o mais quieto. Eu era o mais calado, eu não me abria tanto, eu não falava tanto. E às vezes a minha mãe acordava eu cedo, eu ia para a mesa do café da manhã, eu não dava uma palavra com ela. E ela ficava ali do meu lado. Quer pão? Sabe aquela criança meio, quer pão? Dava o pão. Quer o leite agora? Dá o leite. O que você quer comer? Não quero comer mais nada. Levantava, ia embora e ia trabalhar. Aí ela chegava de tarde, eu chegava fazendo bagunça. Aí um dia ela falou assim, ela sempre fala isso, né? O Marcelo é dos 8 ou 80. Ou ele está quieto, ou ele está infernizando todo mundo. E é bem assim mesmo, ela sabia como eu era. Então, quando eu era quieto, ela deixava eu quieto lá. Mas quando eu chegava fazendo, brincando, falando e tal, ela não falava nada. De manhã também você nem falou nada. E agora, tarde, o que aconteceu? Viu o passarinho colorido? Não. É a linguagem de amor que a gente se entendia dentro de casa. Amém, queridos? Às vezes nós precisamos entender, para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, nós precisamos compreender uns aos outros e entender o limite dos outros. Eu falo que, às vezes tem conversa com a Silmara que eu vou levando ela, eu sei que ela está ficando irritada, que ela não está gostando, que ela está ficando chateada, aí eu paro, porque eu não sou bobo, né? Aí eu sei que ela vai espanar e ela vai abrir a boca, então eu paro. Mas ela também sabe qual é o meu limite. E às vezes nós extrapolamos o limite e ficamos tão mal. Sim ou não? Criamos o desconforto, a discussão, e depois temos que... A mágoa tem que ser, né? Ali tem que vir um perdão para consolar o nosso coração e o coração do outro. Isso se chama bênção dentro da família. Não é só olhar e falar assim, não, porque eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a palavra, não. É como trabalhar de uma certa facilidade dentro do nosso lar, para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa. É um conjunto de coisas que nós precisamos aplicar. Por isso que Maria, ela teve aquela posição naquele casamento. Jesus falou para ela, que tem eu contigo, mulher. Às vezes eu falo com a Silmara, ela fala, não, mas precisa fazer isso. Eu falo, que tem eu contigo, mulher. Não, mas precisa fazer, porque... Não. Eu falo, igual Maria, tá? É a mesma coisa, parece que não está escutando. Parece que não entendeu, eu não vou fazer. Não, mas Deus sabe. E Ele coloca dentro dos nossos corações. E o que eu acho mais interessante dentro de uma casa, para que o lar esteja sendo abençoado, é que Deus sabe o tempo certo de cada um. Deus sabe a forma de como agir diante dos desafios. Deus coloca a força onde não tinha, Deus dá sabedoria onde estava tudo em trevas, Deus coloca ali a luz para que possa brilhar diante daquela situação, porque a bênção do Senhor está sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Amém? Queria que você ficasse de pé. Que nesse momento, querido, se você tem aí a sua família junto com você, nós estamos num culto, num seminário de família. Pegue na mão da sua
da sua esposa ou daqueles da sua casa nessa manhã. E de uma forma tão simples, querido, você pode